E vou aqui então apresentar a Ana, que eu acho que vocês, a maior parte de vocês já conhecem. Portanto, Ana Milhazes, que é a autora do blog Ana Go Slowly, é professora de yoga e é também a fundadora do movimento Lixo Zero Portugal. E a Ana esteve em processo comigo, estávamos aqui a ver, eu pensava que era em 2016, mas já foi em 2017, e fez assim um processo de reconversão profissional gigante. E então eu senti, quando estive aqui a construir o workshop online, senti que era uma pessoa super interessante para vos trazer, para vos falar um bocadinho como é que ela viveu este processo, o que é que a ajudou neste processo, porque isso está muito mais vivo para ela do que para mim, que já vai há algum tempo, e eu criei esta distância do meu próprio processo para poder apoiar outras pessoas. Portanto, achei interessante trazer alguém que tem isto bem fresco e vocês escreveram algumas questões, a Ana preparou uma série de coisas para partilhar com vocês, então eu vou passar a palavra à Ana. Se em qualquer momento vocês tiverem alguma questão, vocês não hesitem em fazer sinal, está bem? Mas eu dou a palavra à Ana e eu vou estar só aqui atento ao tempo, porque nós temos 1 hora para esta sessão, está bem? Vamos tentar não ultrapassar esta hora, ok? Então, olá, boa noite a todas, obrigada Sofia. É mesmo difícil, temos de estar mesmo atentas ao tempo porque eu falo muito. Então, o que é que eu tinha pensado? Eu pensei primeiro em contar a minha história assim de uma forma geral e depois responder às vossas perguntas todas. Portanto, eu fui apontando aqui tudo e fui respondendo e até foi muito giro, porque estavas agora a dizer que tenho um processo fresco, mas até nem tinha muito. É muito engraçado como nós, quando mudamos coisas na nossa vida, nós distanciamos de tal forma que já não nos lembramos. E então foi muito giro porque eu fui, claro que eu tenho tudo guardado, não é? Porque eu sempre tirei, para além de ter as notas da Sofia, como é óbvio, tenho as minhas notas, porque eu gosto de escrever tudo, fazer listas para tudo, então fui ler tudo e tirei as coisas mais importantes e havia imensa coisa que eu já não me lembrava de género. O que eu pensava isto na altura? E como é que eu não sabia isto? Então é muito engraçado. Então vou-vos contar um bocadinho a minha história. Basicamente, eu cresci sempre com a ideia de que não tinha outra hipótese senão ir para a universidade. Aliás, foi muito engraçado, na altura em que se estava a fazer os testes psicotécnicos, alguns colegas meus do secundário depois não queriam ir para a universidade. Estou a pensar em um curso profissional, estou a pensar não sei o quê. E tipo, eles quando disseram isso eu fiquei assim, mas isso é uma hipótese? Portanto, eu fui mesmo educada com a ideia de que não há hipótese, eu tinha que ir para a universidade, portanto eu nunca pus sequer a hipótese de não ir. E durante muitos anos eu queria ir para a Polícia Judiciária. E, portanto, eu escolhi a minha licenciatura em função exclusivamente disso. Como eu fiz o secundário na área de letras, só havia 2 cursos em que era possível para depois ingressar como inspectora na PJ, que era Direito e Sociologia. E eu pensei, bem, como não abre concurso todos os anos, e eu posso ter a sorte de não conseguir passar nas provas, não é? Que eram provas físicas e teóricas, mais vale escolher um curso que me permita fazer outras coisas. E o direito era muito, não é? O direito é só direito e tem muito poucas áreas profissionais. Então eu pensei, pronto, vai ser sociologia. E assim foi, só por causa disso. Já andava a treinar para as provas físicas, enfim, aquilo foi tudo muito em função disso. Entretanto, depois durante o curso foi muito engraçado porque comecei a fazer voluntariado com crianças ciganas e adorei. E inclusivamente depois a minha tese final de curso foi sobre isso, sobre as crianças ciganas e a sua integração na sociedade e também a parte da mulher cigana na sociedade. Pronto, sempre me interessei também muito pela questão das mulheres. E depois, como queria continuar a estudar, não queria voltar para a casa dos meus pais, porque eu sou do Porto, mas estudei em Braga, surgiu a oportunidade de tirar uma pós-graduação na área de educação especial. E, portanto, nessa área de educação especial eu iria trabalhar com crianças um bocadinho diferentes, não só crianças com deficiência, mas crianças de etnia, etc. Portanto, essa parte das crianças ciganas poderia continuar. Então foi isso que eu fiz. Entretanto, para além de quando acabei a formação, obviamente que não consegui emprego na área, nem na educação, nem na sociologia, não é? Que eram 2 áreas assim super difíceis, ainda hoje continuam a ser. Então eu comecei a fazer muitos outros cursos. Fiz um curso de recursos humanos, fiz um curso de formação de formadores, até que depois surgiu a oportunidade de começar a dar formação numa empresa de informática e eu, como sempre fui apaixonada por computadores, desde miúda mesmo, de mexer, não na parte de hardware, mas na parte de software, resolvi ir à empresa, ir a uma entrevista e pronto, e fiquei. Então, durante esse ano eu estive a dar formação, basicamente era um software na área da saúde e eu estive a dar a formação nos hospitais,
tanto em Portugal como depois nos Estados Unidos. Foi assim a grande experiência fora, estive no Alasca, que foi assim uma grande aventura. Portanto, uma empresa do Alasca comprou software português, que foi uma coisa assim espetacular, e eu fui para lá, estive lá 3 meses e foi assim mesmo uma grande aventura. Entretanto, eu já tinha percebido que não queria andar mais de um lado para o outro, houve a oportunidade de ficar na empresa na área de controle de qualidade de software. E eu, lá está, como sempre, adorei computadores, portanto é um trabalho super minucioso, estar ali a ver os problemas dos softwares, etc. E eu candidatei-me e fiquei. E fiquei nessa área mais ou menos 4 anos, penso eu. Entretanto, a empresa, infelizmente, passou por fases muito complicadas e eu resolvi sair e continuei na mesma área numa outra empresa. Portanto, também informática, também na área da saúde, que sempre foi uma área que eu também gostei. Entretanto, estava super insatisfeita nessa área, foi nessa altura que eu comecei a ponderar a hipótese de fazer um processo de coaching, já seguia o trabalho da Sofia, íamos até comentando assim, o trabalho uma da outra, mas eu tinha sempre aquele medo de... Eu acho que o meu maior medo era, eu vou fazer coaching, eu vou descobrir que não gosto do que faço, porque eu já sabia, era só uma confirmação, só que depois eu não vou saber o que é que quero, então ainda vou me sentir mais insatisfeita no trabalho, então eu deixava estar no trabalho. Entretanto, surgiu a hipótese de ir para outra empresa, porque eu estava mesmo muito insatisfeita na empresa que estava, porque estava na função pública e era horrível. Não sei se alguma de vocês trabalha na função pública, eu odiei. Olha bem isto, como é que Aqui alguém tem, eu já desativei. Que está a falar. Pronto. E então aí surgiu a oportunidade para uma outra empresa, também na área de informática, mas na área de negócio completamente diferente, era na área do retalho. E portanto aí houve grandes desafios, porque eu tinha que, portanto eu como não sou técnica, a parte técnica é sempre um desafio para mim, mas sendo a parte técnica dentro de uma área de negócio que eu conheço, é pacífico. Ainda para mais eu sempre fui muito ligada à área da saúde, porque tenho várias pessoas na família que trabalham na área da saúde. Então uma área de negócio eu conhecia muito bem. Quando mudei para a área de retalho, foi para uma área completamente diferente, era uma empresa em que havia muita competitividade, eu era consultora, portanto no fundo eu estava a trabalhar na empresa do cliente, obviamente que também estava algumas vezes na minha empresa, mas era muito mais focado no cliente e depois havia muita competitividade, não só entre as várias empresas consultoras, porque esse cliente tinha muitos consultores a trabalhar, e depois entre as colegas da minha empresa, que foi a coisa que mais me custou. Porque eu nunca tive esse ambiente, eu sempre tive um ambiente de equipa que foi sempre o que eu gostei. E então isso foi um bocado complicado. Ainda assim, como era tudo novo, eu tinha essa motivação de estar a aprender coisas novas, eu gosto muito de desafios e de coisas difíceis e portanto isso de alguma forma me motivava. E apesar de eu estar a gostar muito, foi aí que eu decidi, não, eu vou mesmo começar o coaching agora. Portanto, eu entrei nessa empresa em setembro de 2016 e em janeiro de 2017 começo o coaching. Pronto, mal comecei o coaching, foi muito engraçado nós termos começado a explorar ferramentas que foram espetaculares e que eu ainda hoje utilizo. Eu já estou a avançar muito depressa, portanto, neste processo, isto é a parte profissional certinha. Neste processo, como o trabalho nunca me preencheu verdadeiramente, eu sempre senti desde miúda que queria ter alguma coisa que me permitisse ajudar os outros e daí eu acho que foi por isso que eu gostei muito de trabalhar com crianças ciganas, etc. Então eu fui sempre tendo outras coisas. Em 2011, portanto eu comecei na primeira empresa a trabalhar em 2008. Portanto, ao fim desses anos, não foram muitos, não é? Esses 3 anos, aquilo que eu percebi foi que supostamente nessa idade ainda jovem, eu devia ter 26, 27 anos mais ou menos, supostamente eu já tinha conquistado tudo aquilo que a minha mãe, pelo menos, que foi a pessoa que teve um papel assim mais importante, tinha conquistado tudo aquilo para o qual ela me tinha educado. Eu tinha um ótimo emprego numa empresa com bastante perspectiva até, porque aí estava tudo bem com a empresa era bastante grande. Já tinha saído de casa dos meus pais, tinha comprado uma casa perto da praia, num sítio espetacular, tinha uma relação super estável, portanto, à partida já tinha tudo. A questão é que eu não me sentia feliz e na altura eu ainda não percebi que não era nada aquilo que eu queria, simplesmente achava que olhava para o relógio todos os dias e pensava, caramba, já se vai repetir tudo outra vez amanhã. E eu até achava que gostava da vida que tinha, não é? Mas era aquela sensação de que não sobrava espaço para mais nada. Na altura achei que era falta de organização. Então comecei a procurar, lá via eu para a internet, não é? Que é uma coisa que eu gosto sempre muito de fazer, andar sempre a ler, e na altura lembro-me que tinha feito uma lista de coisas que eu queria comprar para organizar coisas que tinha lá em casa que não usava. Até que depois, já não sei que blog é que eu descobri,
que tinha uma frase que me ficou marcada, que era: não faz sentido nós comprarmos coisas para organizarmos outras coisas que temos em casa que não usamos. O que faz sentido é livrarmos dessas coisas que não usamos. Eu disse, caramba, como é que eu nunca me lembrei disto? Rasguei a lista de compras que tinha, ia comprar montes de material de organização do IKEA, peguei nas coisas todas que tinha em casa, já na altura, como eu tinha bastantes preocupações ambientais, tentei ver junto de pessoas e instituições que verdadeiramente fossem utilizar as coisas, e então, ao mesmo tempo, eu poupei dinheiro porque não comprei nada, ganhei um monte de espaço, eu acho que desocupei para aí 4 partes de cima de armários que tinha, e ainda ajudei outras pessoas. E no fundo isto foi uma porta de entrada para eu perceber o poder do menos. Eu nunca fui daquelas pessoas que acumulavam muita coisa, mas para mim ainda tinha muita coisa, e então comecei pela roupa e pelos sapatos. Eu era completamente viciada em compras, era capaz de ir todas as semanas às compras e comprar coisas. Depois percebi que isso era uma forma também de preencher um vazio, não é? Que de alguma forma eu tinha na minha vida, então comecei por aí, mas depois fui para outras áreas da casa, e o mais engraçado é que eu saí da tralha física e passei para a tralha mental, como eu costumo dizer. Compromissos, pessoas, sei lá, hobbies e coisas que eu fazia que já não tinha nada a ver comigo. Comecei, no fundo, a passar um pente, sabem, com um pente fininho assim pela vida e a tirar tudo o que não interessava. Mesmo aqueles jantares de Natal ou ir tomar café com algumas pessoas que eu ia só porque sim, deixei de fazer. E de alguma forma, nessa altura, comecei a ganhar qualidade de vida e felicidade. Comecei a ter tempo para descobrir outras paixões. Um ano depois, em 2012, resolvo criar o blog, o Anna Go Slowly, precisamente para falar desta jornada em direção ao minimalismo. E foi muito interessante começar a ter muito feedback das pessoas que iam lendo, porque eu achei, não é? Eu criei o blog um bocadinho para mim, não é? Porque eu sempre escrevi muito, já na altura escrevia num diário. Portanto, no fundo, esse ano, de 2011 para 2012, foi colocar no blog os textos do meu diário, que eram textos que eu escrevia para mim própria. Portanto, nunca pensei nesse retorno, mas a verdade é que fui tendo. Entretanto, como vos disse, como fui tendo esse tempo livre, fui descobrindo outras coisas. O facto de ter ganho tempo na minha vida permitiu-me fazer tudo mais devagar, o que foi ótimo para mim, porque eu sempre sofri muito de ansiedade, desde pequenina. Foi assim que eu depois descobri o yoga, comecei a fazer aulas em 2014. Depois, passado pouco tempo, resolvi tirar o curso, para mim apenas, por conhecimento pessoal, mas gostei tanto que comecei a dar aulas paralelamente à minha carreira, e como eu costumo dizer sempre, nunca poderia ter apaixonado pelo yoga há uns anos antes, porque a minha vida era muito acelerada, era impensável para mim. Eu lembro-me que fazia pilates antes, por obrigação mesmo, porque queria obrigar-me a viver mais devagar, e detestava. E o professor sabia, até vinha sempre falar comigo no final, era muito engraçado. Ele, então Ana, já gostaste mais hoje? Eu, pronto. Então foi muito engraçado ter feito esse processo até descobrir o yoga. E no fundo o yoga foi uma porta de entrada para um mundo completamente diferente. A Ana sempre foi uma pessoa muito cética, que questionou muito a religião desde muito cedo e todas essas coisas assim um bocadinho diferentes. E portanto o yoga abriu-me a um mundo completamente diferente. Neste processo, portanto, começo a dar aulas em 2015, um ano depois, em 2016, é uma altura que tive um episódio, depois há episódios na minha vida que eu me vou lembrando assim muito claramente, que é muito engraçado porque são marcantes. Então foi uma altura em que eu estava a olhar para o caixote de lixo e pensei, caramba, como é que eu ainda tenho tanto lixo? Uma pessoa que é tão preocupada com o ambiente. Lá vou mais uma vez para o computador, descubro o blog da Bea Johnson, Zero Waste Home, compro o e-book com o mesmo nome e começo logo a ler. E normalmente eu, quando descubro um tema que gosto, eu sou mesmo exagerada até, eu diria, porque eu leio, sou capaz de ficar até noite sem dormir e leio tudo cá para ler, enfim, investigo aquilo até ao máximo. Então comecei a ler o livro e foi muito engraçado, porque me identifiquei logo muito com ela, porque no fundo a Bea já tinha um estilo de vida minimalista. E eu percebi que nesses anos, não é, de 2011 a 2016, na verdade eu até fiz muito pouco lixo, porque eu deixei de comprar coisas, basicamente, e deixei de aceitar coisas que as pessoas me ofereciam. Fosse na rua, coisas gratuitas, amostra ou prendas, enfim, deixei de aceitar as coisas que não queria. Portanto, depois o mais difícil foi a parte do plástico, etc. E mais ou menos nessa altura, há outra vez esta necessidade de partilhar, por duas razões. Por um lado, senti-me sozinha, porque eu não tinha ninguém próximo que tivesse a viver um estilo de vida semelhante. Já no minimalismo eu sentia um bocado isso, não é? Mas em relação a esta questão do lixo, então, muito menos. E depois também, por outro lado, aquilo que eu estava a viver e a descobrir e a pôr em prática, também quis partilhar no blog para que outras pessoas que de alguma forma estivessem a passar pelas mesmas dificuldades tivessem esse trabalho facilitado. Então, no fundo, o projeto Lixo Zero Portugal acabou por surgir assim um bocadinho como uma necessidade mais minha, se calhar, do que dos outros, e foi uma coisa completamente natural. Às vezes, quando as pessoas me perguntam como é que tiveste a ideia, como é que...
foi uma necessidade, tal como o blog foi uma necessidade minha. Até para documentar a minha jornada e para me pôr ali de forma mais, como é que é dizer, garantir que estava ali a fazer aquilo tudo certinho, comprometida, mais disciplinada. Portanto, no fundo foi um bocadinho isso. Pronto, a verdade é que depois as pessoas foram surgindo, porque tanto num tema como no outro não havia informação em português. Portanto, eu lia muitos blogs americanos, do norte da Europa, mas em português nada. E há muitas pessoas que ainda assim não se sentem confortável com o inglês, e depois há outra questão, que é a realidade é completamente diferente do país, não é? E portanto eu achei que havia esse espacinho e resolvi preenchê-lo. Entretanto, estas coisas todas, portanto, para vocês imaginarem, portanto, eu comecei o processo de coaching em 2017 e já vou falar mais detalhadamente sobre ele, em janeiro de 2017. Em maio foi a primeira altura que eu me comecei a sentir muito desgastada, mesmo exausta, e já tinha tudo isto ao mesmo tempo, não é? Era as aulas de yoga, era o trabalho, era o lixo zero e blog, e nessa altura o trabalho estava a ficar mais estressante. Portanto, no início, quando entramos na empresa, há sempre aquele tempo, não é? Estamos num trabalho novo para estudarmos um bocadinho mais, mas a verdade é que eu estava a gerir vários projetos, dos maiores projetos até da empresa. E isso, de alguma forma, lá está, a pessoa ansiosa, não é? Ainda colocou mais pressão sobre mim. Portanto, eu já estava nessa altura a trabalhar muitas horas, não sei se 10, 12 horas talvez. Nessa altura lembro perfeitamente que houve uma primeira tentativa de reduzir, eu lembro-me de falar disto com a Sofia, reduzir ao máximo o que eu tinha, simplificar tudo, sei lá, coisas do género, fazer a mesma comida quase todos os dias e fazer cozinhar para o almoço, pelo menos quando levava a comida para o trabalho, aproveitar a hora do almoço ao máximo para trabalhar nos meus projetos, porque depois tinha o trabalho e não podia, bom, enfim, e na altura melhorei um bocadinho, pronto. E o problema também não foi só esse, é que o coaching exige muito de nós, não é? E quando nós começamos também a descobrir mais coisas sobre aquilo que não está bem, isso começa a deixar-nos desconfortáveis e portanto foi tudo aqui um mix. Entretanto, de maio a agosto aguentei-me, eu sabia que já estava no limite, houve uma altura em agosto eu tinha ataques de ansiedade todos os dias, só que depois o facto de trabalhar com esta questão da respiração e não sei o que no yoga tem a parte má, que é nós aprendemos a controlar isto, não é? E então, de alguma forma, para mim os ataques de ansiedade não eram nada, não é? E eu controlava muito bem. Na altura ainda estava a trabalhar mais horas, eu penso que 12 a 14 horas por dia, mais ou menos, mais as horas nos projetos paralelos, não é? Estava sempre em frente a um computador ou a um ecrã, um telemóvel, um tablet, o que fosse, e portanto estava completamente exausta. Eu dormia muito pouco e o pouco que dormia era mesmo muito mau, porque lembro perfeitamente, eu depois comecei a ter situações bastante complicadas no trabalho, porque estava a trabalhar com umas pessoas que eram absolutamente intragáveis. Ao ponto, tanto eram duas mulheres mais velhas que berravam, chamavam nomes nas reuniões a toda a gente, maltratavam a minha equipa e portanto isso começou a ser difícil de lidar. E eu lembro perfeitamente que nos últimos dias no trabalho eu saía do trabalho todos os dias, eu mal chegava ao carro e desatava a chorar até casa. Ainda apanhava bastante trânsito e portanto tinha muito tempo para chorar. E não chorava no trabalho, porque claro que eu tinha sempre que tentar estar bem, porque eu tinha várias pessoas abaixo de mim, não é? Tinha que gerir várias pessoas e nunca queria que nada disso passasse para as pessoas. Acima de tudo, isso era o que era mais importante para mim. Lembro perfeitamente que nessa semana, que foi a semana decisiva, que foi a última semana de agosto, eu tive uma sessão com a Sofia numa terça-feira e nessa sessão eu chorei, baba e ranho. Foi a pior sessão de sempre. Lembro perfeitamente da Sofia dizer, nunca mais me esqueço, Ana, eu nunca te vi assim, nós já fizemos coisas super difíceis no coaching e tu nunca tiveste assim. E eu disse, pois é, eu hoje estou mesmo mal, eu sinto mesmo mal. Pronto, e portanto a Sofia tentou-me acalmar um bocado, eu fiquei um bocadinho melhor, mal desligamos, acabamos o coaching e eu desatei a chorar e chorei tanto ao ponto de ter vómitos. E nesse dia não fui trabalhar, portanto eu muitas vezes, como eu tinha flexibilidade de horário, ia trabalhar às 10, 10h30, porque afinal eu saía de lá tipo 8, 9 da noite. Portanto ia trabalhar mais tarde, então nesse dia eu não consegui trabalhar, eu bloqueei de uma tal maneira, inventei desculpa, não é? Mandei uma mensagem, mandei para o meu responsável a dizer que estava doente, que até ia ao hospital, não me estava a sentir bem, enfim. E esse dia foi terrível, eu chorei todo o dia e pensei como é que eu vou aguentar os outros dias da semana a ir trabalhar, porque eu, no fundo o que é que se tornou claro no fim dessa sessão de coaching? É que eu tinha duas Anas completamente claras dentro de mim, que era uma Ana que ia para o trabalho e a Ana verdadeira, e eu não conseguia continuar a ser a Ana falsa. Bem, a Ana sempre foi muito forte, não é? E então volta a ficar forte, eu vou dormir, amanhã estou bem. Quarta e quinta fui trabalhar, sempre com aquela capa, não é? Protetora, e eu não vou chorar, eu não vou chorar. Agora imaginem o que é estar a fazer isto
com reuniões com pessoas aos berros connosco. É horrível. Espero que nunca de vocês tenha passado por uma situação destas. Portanto, mais uma vez eu consegui aguentar, chegava ao carro e chorava. Sexta-feira de manhã vou trabalhar, vou a conduzir na Ponta Rábida, que é um sítio muito movimentado no Porto, e tenho um apagão. Sei exatamente o sítio onde tenho um apagão, aliás, sempre que passo por ele foi uma curva, eu respiro fundo e lembro-me. O que aconteceu foi que não parou nenhum carro à minha frente e eu não tirei o pé do acelerador, continuei a conduzir e, portanto, quando voltei a mim não aconteceu nada, não é? Mas a verdade é que eu deixei de ver. E então foi tipo uma cena quase, eu agora até me dá vontade de rir, mas foi quase tipo uma cena de filme, tipo uma luz, hoje é o teu último dia de trabalho. Eu já me queria despedir há muito tempo, mas não tinha coragem e eu já vos vou dizer porquê. E naquele dia, é hoje o último dia, isto foi uma sexta-feira, fui trabalhar, cheguei ao trabalho, falei com o meu responsável, disse o que se tinha passado, e ele era todo porreiraço, ele por acaso era espetacular mesmo, e ele disse, Ana, mas já que isso não é nada, vai ficar tudo bem, e não sei o quê, tenta descansar um bocado e tal, eu disse, olha, mas é só para saberes, eu hoje trabalho, segunda vou ao médico e não sei o que é que ele vai dizer, mas mal eu saio do médico ali. Deixei tudo organizado para os meus colegas, fui a última pessoa a sair da empresa nesse dia, bati a porta, ainda tive que trabalhar no fim de semana. O quê? Houve aqui alguém. Pronto, deixei tudo organizado, segunda vou ao médico, e eu na altura lembro-me, portanto eu disse que estava a ter os ataques de ansiedade e tu estava a tomar umas coisas naturais, à base de valeriana, etc. Mas aquilo já não fazia nada, as sensações que eu tinha, além dos ataques de ansiedade, era que eu tinha ácido no estômago, portanto tal era a nervosidade e a ansiedade. A médica disse, a Ana está com burnout, no esgotamento, tem que parar imediatamente, não pode voltar mais ao trabalho e isso que está a tomar, lamento, mas não faz nada. Eu sei que a Ana não gosta de tomar nada, mas vai ter que tomar uma coisa a sério desta vez, porque isto é grave. Ok, ela deu uma primeira baixa de 15 dias, só para ver como é que eu estava, e aí é que foi pior. Porque normalmente quando nós paramos, permitimos ao nosso corpo que venha tudo ao de cima. E então, quando eu acordava de manhã, tinha ataques de pânico. E eu nunca tinha tido. E, portanto, a sensação era literalmente que eu ia morrer. Eu, nessa altura, já estava sozinha em casa, o meu ex-marido já tinha saído e a sensação era que eu ia morrer. Então, o que eu fazia era meditava, porque era a única ferramenta que eu podia usar. A medicação não fazia nada, pelo contrário, a medicação tirou-me o sono e deixou-me completamente louca. Ao fim dos 15 dias, volto ao centro de saúde, apanhei, entretanto, o meu médico de família e ele viu-me e... Na altura, o que é que aconteceu? Nesse processo que estava em casa, além dos ataques de pânico, eu não conseguia sequer olhar para um ecrã, fosse computador, fosse telemóvel. Porquê? Eu desenvolvi uma hipersensibilidade, portanto, vocês de certeza que já ouviram falar que todos os aparelhos têm aquela luz azul e como eu estava sempre ligada, eu fiquei mesmo muito cansada, ao ponto de, cada vez que olhava, eu tinha vómitos e náuseas. Portanto, eu tive que deixar de trabalhar em todos os projetos que eu tinha. Basicamente, na altura, o que é que eu fiz? Aproveitei para ler livros outra vez e não podia fazer nada em casa. Não podia fazer nada, literalmente. Ficava cansada com tudo, estava exausta. Portanto, quando voltei ao médico, o meu médico viu-me e não me reconheceu. Portanto, a Ana, que está sempre cheia de energia a pensar em mil e coisas, não tinha vontade de fazer nada. Portanto, o quadro, entretanto, tinha evoluído para depressão. Ele mudou uma medicação, voltei para casa. Ainda foi pior essa medicação, tive muitos mais efeitos, enfim, um filme. Entretanto, ele nessa altura tinha-me dado um mês de baixa e eu sempre que voltava a pensar no trabalho, porque a baixa estava a acabar, eu chorava e ficava maluca, porque eu pensei, eu não vou conseguir voltar ao trabalho. Entretanto, tenho que ir à junta médica, porque já estava há mais de um mês de baixa, e foi uma coisa horrível, das piores experiências que tive na minha vida. Fartei-me de chorar, as médicas que me atenderam foram horrorosas, a coisa mais insensível que pode existir à face da terra. Eu menti-lhes, disse que estava a tomar a medicação, porque se eu dissesse que não estava a tomar, elas tinham-me mandado trabalhar. E entretanto foi muito engraçado, porque quando volto ao centro de saúde, apanho uma médica nova que me disse, Ana, se percebeu que a medicação não está a dar resultado, se calhar até foi melhor assim, porque se a medicação lhe tivesse feito bem, ia achar que estava curada, ia voltar ao trabalho e aquele trabalho não é para si, é mesmo um sinal de que o trabalho não é para si. Portanto, se o yoga e a meditação estão a fazer bem, o contacto com a natureza continua. Portanto, basicamente foi assim como curei. Yoga, contacto com a natureza, muita meditação e boa alimentação. Neste processo, o que é que aconteceu? Tive que perceber o que é que eu podia fazer ou não. E aí é que eu fui às ferramentas do coaching outra vez. Porque qual foi o grande problema? Eu estava tão em baixo, porque aí eu fiquei doente. E por isso a grande lição, a primeira que eu vou passar aqui é não se deixem chegar a este ponto.
porque depois é difícil, é horrível fazer seja o que for, porque é preciso depois ter forças para fazer tudo, seja para despedir, para mudar de vida, para procurar outras áreas, enfim. Então, voltando agora outra vez um bocadinho atrás, é interessante obviamente que me despedi, não é? Mas voltando aqui ao processo de coaching, agora vou falar mais detalhadamente sobre isso, uma das coisas mais importantes que nós fizemos no coaching e foi logo das primeiras foi a Pisa da Vida. E a Pisa da Vida foi das primeiras coisas que a Sofia pediu para fazer, no fundo para nós definirmos quais eram as áreas que eu queria, as áreas mais importantes da minha vida, fosse vida pessoal, profissional, os hobbies, etc. E depois dar uma pontuação de 0 a 10 para as áreas. E eu na altura percebi que havia 2 áreas que estavam um bocadinho más, que era, nem era a profissional, curiosamente, portanto era a área do blog, porque eu não tinha tempo suficiente, e era a vida pessoal. Não, era a vida de casal. Só que eu queria muito, apesar da vida profissional, eu lembro que na altura dei um 6. Apesar de estar 6, e que para mim é bom, porque eu nunca quero atingir o 10, era 6 por causa da questão da motivação que eu vos falei, porque era uma coisa ainda recente e eu ainda tinha aquela pica toda do trabalho e tal, mas eu sabia que não era naquilo que eu queria trabalhar. Então a Sofia lembro perfeitamente de ter dito que eu tinha que fazer uma decisão, tomar uma decisão, que era ou trabalhávamos na área de casal ou trabalhávamos na área profissional. E eu disse, não, é profissional porque eu neste momento nem sequer tenho capacidade de lidar com a parte de casal. Pronto, então começamos na parte profissional e uma das coisas que fizemos inicialmente foi o exercício dos valores. Portanto, no fundo, perceber quais eram os valores mais importantes para mim. E foi muito engraçado definir, porque eu achava que isto era super difícil, valores, e sei lá o que é isso. Foi muito engraçado. Eu tenho a lista dos valores até no meu quarto, foi uma coisa que eu escrevi e está sempre comigo, porque ajuda a decidir tudo. Eu até aí achava que havia 2 Anas, como já vos falei, a Ana pessoal e a profissional. Porquê? Porque no fundo a Ana no trabalho não tinha nada a ver com a Ana no resto da vida. E portanto eu nunca fui habituada a ver a Ana como um todo e esta questão dos valores fez-me ver a Ana como um todo. E eu lembro-me, eu não vos vou dizer os valores todos, mas eu lembro-me que o primeiro valor, não é, o mais importante, era a contribuição. É tal questão que eu vos falei lá atrás, que era o que eu pensava quando era miúda, queria deixar a minha marca, nem que fosse uma coisa pequenina, mas que eu tivesse a ajudar, nem que fosse só uma pessoa. E a segunda era a liberdade, o segundo valor é a liberdade. E foram 2 coisas que eu percebi que tinha 0 preenchidas na altura, tanto na parte pessoal como na parte profissional. Nem contribuía para nada, nem era livre em nada. No fundo contribuía com a parte do blog, mas como tinha um valor muito baixinho, porque eu não me conseguia dedicar ao blog como queria, não tinha tempo, na verdade eu não preenchia esses valores. Portanto, só aí eu já percebi que de facto eu não estava a viver de acordo com aquilo que era mais importante para mim. Entretanto, uma das coisas, no fundo foi uma confirmação, não é? Que eu não tinha um trabalho alinhado com os meus valores. Portanto, aquilo que eu vos dizia há pouco, ou seja, eu já sabia, mas quando vocês têm uma pessoa de fora a dizer-vos isso, ou vocês próprios conseguem dizer isso em voz alta, faz toda a diferença. Depois, entretanto, lembro-me que uma das coisas que também no processo que nós fizemos foi eu voltar um bocadinho à infância, perceber as coisas que me apaixonavam. E a verdade é que, por exemplo, esta questão da contribuição, a questão do lixo, esteve sempre presente. Eu lembro perfeitamente de ter 5, 6 anos e adorar mesmo apanhar lixo no jardim do meu prédio antes de nós começarmos a brincar. Isso é uma coisa que eu faço hoje em dia. Eu gosto mesmo de apanhar lixo, eu gosto mesmo de lixo. E quando as pessoas me chamam Ana de lixo, eu gosto, a sério que gosto. Então a Ana, qual Ana? A Ana de lixo. Pronto, e então lembro-me de essa foi uma das coisas. Enfim, fiz uma lista enorme com as coisas que eu gostava na infância. Outra das coisas que me ajudou a perceber por onde é que eu podia começar foi perceber o que é que eu não queria no trabalho. Portanto, eu lembro que a Sofia pediu para eu ver os meus trabalhos até então, o que é que eu gostava mais e o que é que eu gostava menos. E o mais fácil foi sempre perceber o que eu gostava menos, porque era mais, não é, do que aquilo que eu gostava mais. E então a lista era o que é que eu não quero. Portanto, o meu trabalho do futuro não pode ter tal. Essa Olha, foi outra das coisas. desculpa interromper-te. Rita, eu acho que foste tu que fizeste uma partilha sobre isso, sobre a tua experiência profissional, de conseguires só identificar maioritariamente aspectos que tu não queres trazer para o teu futuro. Sim, fui eu e eu entretanto vi que tu me respondeste, Sim, respondi antes, mas não li, Pronto, ainda não li. mas agora estava a ouvir a Ana e estava a Pois. reconhecer o mesmo discurso, portanto também Sim. vi Eu basicamente tive muita dificuldade, principalmente neste último exercício, porque eu não estava a sentir-me satisfeita sequer com aquilo que eu via como positivo. Ou seja, o positivo não era suficientemente positivo. Uhum. E... Mas isso é bom,
Porque quando o positivo não é suficiente positivo, é isso que nos faz mudar. Pois. Pronto, entretanto, eu fiz a tal lista do que é que eu não quero e depois fiz uma lista que era o que eu quero alcançar. Eu vou-vos dizer o que é que eu pus. Não ter que usar uma máscara porque estou num trabalho completamente, porque quero estar num trabalho completamente alinhado com a minha vida e com os meus valores. Portanto, não queria esta separação da Ana pessoal e Ana profissional. Portanto, isso eu já sabia, independentemente de saber se queria ir apanhar lixo ou queria ser costureira, não é? Portanto, isso já era alguma coisa. Entretanto, fiz uma lista das coisas que me imaginava a fazer. Lembro perfeitamente da Sofia ter dito, faz a lista do ponto B, que é onde queres chegar. A lista, bem, eu adoro listas, não é? Já perceberam? Portanto, fiz uma lista gigante. Eu adoro listas, adoro o Excel, adoro isso tudo. Então, fiz uma lista gigante. Ui, ainda hoje esta semana, quando estive a preparar isto, fui ver. Bem, tem lá cada coisa que eu já nem me lembrava, mas são coisas que eu ainda hoje adoro, mas que pronto, depois acabei por não seguir. Eu lembro perfeitamente que a Sofia disse para ser o mais específico possível e depois que passa que eu podia dar em direção a essas coisas que eu queria alcançar. No fundo, eu também já tinha estes projetos, que era o yoga, o blog e o lixo zero, e portanto na altura o que a Sofia me pediu para fazer foi definir pequenos passos que eu pudesse tomar para profissionalizar de alguma forma essas áreas. O yoga era um bocadinho mais, já era profissionalizado, não é? Aí era só uma questão de dar se calhar mais aulas em mais sítios, mas o resto não era, tinha que fazer isso, portanto tentei fazer isso. Outra coisa mais importante, mas muito importante, era perceber também se eu conseguia aguentar com a responsabilidade de ter um negócio próprio. Portanto, eu nos últimos 4 anos, eu tive 10 anos a trabalhar na área de informática quase, e nos últimos 4 anos foi na área de gestão de projeto. E uma das coisas que mais me incomodava, eu lembro perfeitamente de ter falado isto com a Sofia, era a questão da responsabilidade. Não era a parte de ter que gerir outras pessoas, porque isso eu sempre gostei, mas era a parte da responsabilidade, o peso, não é? E em relação mesmo à empresa. E então o facto de eu pensar que eu já na altura, uma pessoa que lida muito mal com isto, com o peso, que tem problemas de ansiedade, ter que ter um negócio só seu, como é que eu ia aguentar? Tipo, depender de mim para pagar as contas, etc. Eu acho que não ia aguentar, pensei mesmo isso. Então uma das coisas foi fazer alguns exercícios para perceber se eu realmente era capaz e depois percebi que sim. E depois outra coisa que foi fundamental foi descobrir as crenças limitantes. Eu apontei aqui algumas, vou-vos ler, pode ser que vocês se identifiquem. O meu grande receio é que deixe de gostar das minhas paixões porque elas viraram trabalho. Eu sempre associei o trabalho a algo sério, portanto, algo que nos dá dinheiro, nunca misturei as duas coisas. Sempre que me senti inferior aos outros, porque achava que havia sempre alguém a fazer algo que eu queria, e percebi depois, a Sofia obrigou-me, entre aspas, a fazer uma lista daquilo que me diferenciava dos outros, porque obviamente todos nós somos diferentes, e também me ajudou a perceber que eu podia transformar essa competição, que não era competição, mas enfim, eu via os outros como competição, como colaboração. Portanto, começar a colaborar com essas pessoas que de alguma forma já estavam na área que eu queria alcançar. Uma das coisas que eu também escrevi foi: acho que nunca vou ser capaz de descobrir aquilo que gostaria de fazer. Gosto de várias coisas e não sei se essas coisas funcionam porque são paixões. Não acredito que possa ganhar dinheiro com as minhas paixões. Não posso ser eu mesma no trabalho. Acho que não tenho um talento especial para fazer uma coisa que me diferencie dos outros. Os familiares mais próximos não me apoiam nem me compreendem. O trabalho é apenas uma forma de ganhar dinheiro para ter uma vida confortável. O trabalho é uma coisa séria, pouco criativa. A paixão é alegria e energia. Nunca estou satisfeita com o que tenho. É mau ser uma pessoa insatisfeita. Preciso de um plano bem delineado para me despedir, não é? Pessoa dos planos e das listas. Preciso de uma proposta de trabalho por conta de outra em que esteja alinhada com os meus valores. Portanto, nunca disse que era eu que tinha que trabalhar por conta própria. Achava que ia cair e havia do outro lado, tinha que ser outra pessoa a contratar-me. Nunca encontrei nada com o qual me identificasse. Esta então dá-me vontade de rir, não é? Encontrei tantas coisas, mas ele acreditava nisto. Não sei o que é de procurar. Mudar de vida pode não dar certo, posso-me arrepender de mudar de vida, posso não ter o apoio de ninguém, mudar de vida pode desapontar pessoas mais próximas e colegas de trabalho, não acredito que possa ganhar dinheiro com as minhas paixões. Esta acho que já tinha dito, mas esta era tão forte que eu acho que estava sempre a dizer isto. Pronto, eu lembro perfeitamente que na altura trabalhámos as crianças e da Sofia perguntar se era mesmo verdade, em que é que eu me baseava para dizer que aquilo era verdade. Qual era o medo que eu tinha se abandonasse aquelas crianças, se deixasse de acreditar nelas, o que é que eu ia fazer. E portanto, no fundo o que aconteceu foi que cada vez que eu ia desconstruindo essas crenças, eu ia chegando um bocadinho mais à minha essência. É muito aquela imagem que a Sofia fala da casca da cebola, não é? Portanto, no fundo, o coaching permitiu-me descobrir a verdadeira Ana, a verdadeira essência,
e fez-me perceber que o trabalho dos meus sonhos tem mesmo que refletir quem sou. Portanto, eu não posso ser duas Anas, só posso ser uma. Esta foi assim das grandes coisas. Em relação aos medos, que vocês também perguntaram algumas coisas, um dos primeiros que eu também já falei foi esta questão de ter medo de descobrir aquilo que eu gostaria de fazer e depois ter que aguentar no trabalho. E, portanto, nesta questão de ter que aguentar o trabalho, o que eu fiz, lembro perfeitamente que foi uma das sugestões da Sofia também, que era, eu já tinha percebido que não gostava do trabalho, então de alguma forma eu pensei assim, o que é que o trabalho atual me pode dar de positivo? E na altura era poder me dar mais dinheiro, porque de facto eu ganhava um bom salário, não só para eu poder ter férias, não é, que me permitissem descansar, comprar as coisas que eu gostava, nunca comprei muita coisa, mas por exemplo o facto de poder ir a uma loja, uma mercearia, no fundo são as compras que eu mais gosto de fazer, e comprar o que quisesse, enfim, sempre gostei muito dessa parte da alimentação saudável, isso para mim era importante, a área da saúde, e no fundo também poupar dinheiro para uma situação mais tarde em que eu me quisesse despedir, portanto, ir amealhando, não é? Depois, outra das coisas, um medo gigante que eu tinha era descobrir que as pessoas mais próximas não partilham dos mesmos valores que eu, era a tal lista. Quando nós descobrimos os nossos valores, uma coisa nós percebemos que o trabalho não está alinhado, nós podemos nos despedir do trabalho. Agora é muito mais difícil nós, imaginem que vocês descobrem que nenhum dos vossos amigos partilha os mesmos valores, que o vosso companheiro ou companheira não partilha os mesmos valores. E isso foi o grande medo a seguir, porque eu percebi logo que não, né? Mas pronto, mais uma vez, a Ana estava focada na parte profissional, ainda não estava na parte pessoal. Depois, ter de definir também vários planos B e C, eu tinha muito medo disto e, portanto, tive esta necessidade de definir vários planos caso as coisas não resultassem bem. Aqui tinha muito medo de, quando o meu hobby passasse a trabalho, de eu deixar de gostar, eu isto também já falei um bocadinho nas crenças. Mais coisas. Depois, em relação ao plano de transição, pronto, eu queria ter então um plano bem definido. E comecei a fazer isso. Obviamente que depois, como já vos partilhei há bocadinho, acabei por ter que me despedir antes porque no fundo foi um empurrãozinho da vida e portanto esta questão do plano lá foi por água abaixo. O que aconteceu neste processo foi que eu percebi que o facto de ter tido a vida simples que tive nesses últimos anos, que no fundo foram os últimos, portanto eu despedi-me em 2017, foram 6 anos praticamente, eu poupei mesmo muito dinheiro. E, portanto, eu comecei a perceber que esta questão do não ter dinheiro era também uma crença. Era uma crença que, no fundo, estava muito enraizada, não só pela forma como fui criada, mas, sobretudo, também pelo meu ex-marido, porque ele próprio dizia muito que os hobbies eram hobbies. E, portanto, os hobbies tinham que continuar a ser hobbies. Os hobbies nunca podiam passar a trabalho. Os sonhos eram sonhos por alguma razão, era para continuarem a ser sonhos. E isso era das coisas mais horríveis que me podiam dizer, e ele dizia-me isto. E por isso achava sempre que eu tinha que trabalhar para ter dinheiro. E portanto, quando eu comecei a fazer contas eu percebi, espera lá, mas eu se calhar tenho. E ainda posso fazer uma coisa, que é, eu posso reduzir mais as minhas despesas porque ainda posso ter uma vida mais simples. E portanto, neste plano de transição comecei a ver esta questão das poupanças e quando o meu ex-marido também percebeu que eu estava mesmo muito cansada e estava muito doente, entretanto chegou a altura de também falar da questão da separação e ele no início achou que eu estava maluca, não é? Porque afinal eu estava com depressão, até que ele percebeu que eu estava a falar a sério. E então aí, quando eu resolvo despedir-me, já tive de certa forma o apoio dele. Portanto, no fundo, quando eu fiz este plano, eu também contei com o apoio dele financeiro, que é totalmente diferente do que quando nós estamos sozinhos. Portanto, bem vistas as coisas, até não foi assim tão difícil, porque eu ainda tive o dinheiro da baixa durante 2 meses. Depois, esta foi outro murro no estômago, que foi, eu sempre fui muito dedicada ao trabalho e a empresa dizia que estava contentíssima com o meu trabalho, inclusive tinha chegado a ganhar prémios e tudo, e então eu pensei que de alguma forma podia chegar a um acordo com eles e ficar com o subsídio de desemprego, mas não. Portanto, eles basicamente foram muito injustos mesmo na altura e foi assim, fiquei mesmo desapontada e eu pensei, bem, isto é mesmo o empurrão para eu ir e pá, eu não preciso de ninguém e faço isto tudo sozinha, portanto despedi-me mesmo sem ter subsídio nenhum. E pronto, e avancei. Foi muito complicado também na altura a minha mãe era completamente contra isto, não é? A minha mãe sempre que, como eu já vos disse, como de forma até tudo certinho e portanto a minha filha, pensava ela, é completamente louca, vai desperdiçar um trabalho.
Portanto, no fundo, vocês até têm aqui uma pergunta das garantias mínimas para avançar. Na verdade, eu tive garantias sim, portanto, esta questão de ter dinheiro de lado, ter esta poupança e perceber que eu não estava bem de saúde. E um dos valores mais importantes também, quando eu fiz o exercício dos valores com a Sofia, foi a saúde. Apesar de muita gente dizer que a saúde é importante, por acaso eu lembro da Sofia partilhar isso comigo na altura, muitas das pessoas que ela segue não têm a saúde nos valores, mas eu sempre tive, até porque depois, para além destas questões, eu descobri outros problemas de saúde, pronto, enfim, foi assim realmente quando algo não está bem na nossa vida, nós depois percebemos que nada está bem porque as coisas estão todas ligadas, não é? Está uma laana para tu veres que isto é tudo, somos um só. E portanto eu estava decidida mesmo a tratar da minha saúde, portanto no fundo essa foi a garantia que eu precisava, que é, eu não vou estar num trabalho a matar-me, por mais dinheiro que isto me dê, eu nem que tinha que ir lavar escadas ou trabalhar para um café, eu já estava mesmo decidida a avançar. Mais coisas, deixem-me ver aqui. Exato, portanto, no fundo foi esta questão, pesar as coisas, o que é mais importante? Estar num trabalho que odeio, mas que me permite ter férias maravilhosas, ou não poder fazer férias e fazer aquilo que amo? Portanto, eu pesei exatamente isto, eu nem que tivesse que trabalhar muito e ganhar pouquinho, mas eu sabia que era isso que eu queria fazer. Aqui foi muito difícil esta questão de lidar com as pessoas mais próximas, como estava a dizer, mas a verdade, e também vocês colocaram esta questão, o que é que acontece? Nós ao final do dia, como eu costumo dizer, nós deitamos connosco. Nós deitamos com a nossa consciência. Portanto, se a nossa consciência vai pesada, somos nós que não vamos conseguir dormir. Somos nós que não vamos estar bem com a vida, não são os outros, não é a minha mãe. E portanto, eu pensei, não, isto é mesmo importante e vou deixar de ligar à opinião dos outros. Entretanto, o que é que aconteceu? Nunca se consegue mexer só numa coisa, não é? Portanto, depois de eu ter começado aos pouquinhos a curar-me e a fazer o que gostava profissionalmente, eu as aulas de yoga nunca deixei, apesar de estar com a depressão e com o burnout, porque as aulas de yoga sempre me fizeram muito bem. E então, nesse processo, resolvo mesmo divorciar-me, isto foi um processo longo, portanto, a primeira vos só para vos explicar, que eu disse que me queria divorciar foi em outubro de 2017, foi nessa altura que eu estava doente, e portanto, resolvo que quero mesmo divorciar-me no final do ano, e em janeiro a minha avó, que é praticamente uma mãe para mim, morre. E a mãe da minha mãe. E portanto, ainda assim, eu ainda estava doente na altura, e eu resolvo não dizer nada à minha mãe porque não conseguia dar essa notícia à minha mãe, que sei que sabia que para a minha mãe ia ser mais um desgosto. Portanto, a minha filha, então agora é que ela está louca, porque deixou o trabalho, agora vai deixar o marido, e eu estou sem a minha mãe, pensava a minha mãe, não é? Portanto, aguenta a Ana mais uns meses, e aguentei. A verdade é que na altura o meu ex-marido acabou por dar algum apoio, e eu até maio aguentei com ele. Até que em maio, e lembro perfeitamente que foi também com a ajuda da Sofia que eu percebi, mais uma vez lá está, eu já tinha percebido que me queria divorciar, mas há sempre de alguma forma esta validação externa que nos ajuda, e ela deu-me uma ferramenta que foi espetacular. Para além deste processo com a Sofia, obviamente que eu já há alguns anos que vou sempre investindo em formações, e portanto também tirei formação de Reiki, etc. E portanto no fundo são formações que me foram ajudar a lidar com tudo isto, com as emoções, etc. Fazer vários workshops de meditações mais ativas, não sei quem está dentro do assunto, assim mais com meditações do Osho, etc. E de alguma forma esse tipo de coisas ajudaram-me a perceber também. Entretanto, decido-me quero separar e aí é que é um problema maior, não é? Aí eu já não podia contar mais com a ajuda financeira do meu ex-marido e isto foi a maio, portanto os meus projetos, tanto o Lixo Zero como o yoga e o blog ainda não estavam completamente consolidados, não é? Porque era uma coisa recente e eu ainda estava a curar-me há pouco tempo. Portanto, eu ainda não tinha a capacidade completamente de poder viver as minhas paixões. A verdade é que eu tinha estas poupanças que vos falei, consegui mudar de casa, ainda estive 2 meses a viver com ele, na mesma casa, foram os piores meses da minha vida, acho eu, porque foi mesmo muito complicado, porque ele lidou muito mal com a separação, não queria aceitar. E a verdade é que eu de alguma forma percebi que as poupanças que tinha, até porque depois nós separando tivemos que dividir as coisas e portanto de alguma forma esse dinheiro foi uma ajuda nesse processo de procurar casa e eu pensei, bem, estive a fazer as contas e eu ainda podia ficar alguns anos sem trabalhar se quisesse, tendo obviamente um estilo de vida bastante simples, sempre, e abdicar muitas coisas, mas pelo menos eu não abdicava da minha saúde nem mental nem física e portanto resolvi de facto avançar. Nesse processo eu pensei uma coisa muito importante que é, eu tenho que ter sempre um plano C ou D, que é, ainda hoje eu tenho isso,
que é, se as minhas paixões não resultarem, eu não tenho problemas nenhuns e vou trabalhar para um café, vou trabalhar para um lado qualquer. O que eu não quero voltar a fazer é fazer o que eu fazia antes. Isso é completamente clarinho como a água. Não volto para as áreas onde estava, porque não tem nada a ver comigo. Esse mundo das empresas é completamente contra aquilo que eu defendo, porque para além do desgaste que havia, era uma luta diária que eu tinha. Para vos dar alguns exemplos, maltratavam as pessoas ao ponto de exigir que as pessoas trabalhassem horas a mais, coisas ilegais inclusive, e eu sempre soube muito bem a parte da legislação, e quando eu dizia que eles estavam a quebrar a legislação e que isto era assim, assado e cozido, eles diziam que não queriam saber, e por isso era das coisas que mais me incomodava. Trabalhar também com muita desorganização foi uma coisa que eu nunca consegui, e portanto eu acabava por me desgastar e perder o dobro do tempo, porque eu tentava organizar tudo e os outros depois desorganizavam e vice-versa, e portanto não dava, e portanto nesse meio eu não quero. Portanto, eu se tiver que ir trabalhar para uma coisa simples, esse plano continua a ser o plano C, o plano D continua a estar aqui. O que é que eu percebi desde que estou, portanto isto são quase 2 anos, não é? Estamos quase em novembro, quase 2 anos a trabalhar por conta própria. Eu continuo a ter muito mais trabalho do que aquilo que gostaria, e agora ainda é mais difícil e é mais fácil, por outro lado, cair em burnout, porque eu agora estou a trabalhar na área que gosto e, portanto, uma pessoa que tem tendência a ter ansiedade, eu tenho que me controlar diariamente para não trabalhar em demasia. Também lá está mais uma das razões porque eu defendo no blog esta questão de viver devagar e, portanto, lá está, o blog está sempre aqui a dizer, Ana, vai mais devagar. E no fundo isto por um lado é bom, porque eu tenho assim as ferramentas para mostrar às pessoas como é que se pode viver mais devagar, porque de facto tudo o resto, toda a sociedade, não é? Nos diz para nós vivermos sempre de forma acelerada. E então o facto de eu, não, ok, eu é que sei e o que é que tenho que fazer para viver de forma mais devagar. No fundo é bom fazer, é ter estes desafios diários para poder partilhar com as pessoas que me vão lendo e vão seguindo. Neste momento eu consigo ter a independência financeira que preciso, só que o grande problema aqui é que nós deixamos, sobretudo quem quer trabalhar por conta própria, não é? Pode não ser o caso de algumas de vocês, é que nós deixamos de ter um salário fixo e, portanto, o que acontece aqui por um lado é, há meses que são muito bons e há meses que são muito maus, então nós temos que compensar os bons com os maus. E depois é tudo na proporção, se eu trabalho muito, eu ganho mais, à partida, não é? Se eu trabalho mais, ganho mais. Se eu trabalho menos, ganho menos. E isto, quando eu dei aqui o mais e menos, é, por exemplo, no meu caso, é fazer eventos, não é? Ir às empresas, ir às escolas, à partida, isso é que é o trabalhar mais e dar mais. Também há outra parte, que é quando nós trabalhamos por conta própria, nós muitas vezes trabalhamos em muitas coisas que não nos dão logo o retorno, ou muitas vezes nem dão retorno nenhum. Seja estar nas redes sociais, seja responder às vezes a e-mails, isso muitas vezes não nos dá retorno nenhum, mas nós queremos de alguma forma apoiar quem está do outro lado e responder. Quantas vezes eu, por exemplo, marco sessões por Skype, reuniões, e há pessoas que me ligam a perguntar, sei lá, como é que conseguem ter uma vida mais simples ou como é que vão mudar de trabalho, e eu tenho essas sessões completamente de forma gratuita e estou a ajudar uma pessoa só. E portanto não ganho dinheiro, ganho muitas outras coisas com isso, como é óbvio, mas dinheiro não. E portanto, no fundo também eu preciso de perceber, e fiz essa lista há pouco tempo, perceber o que é que me traz mais retorno financeiro. Por um lado, imaginemos que são os eventos com as empresas. Ok, então se calhar e quantos é que eu preciso de fazer por mês? Eu não quero fazer 10 porque isso é muito, não é? Porque depois o que é que implica o evento? Implica toda a preparação, implica a viagem até ao sítio, implica o dia do evento, que nunca é só 1 hora de palestra, é todo o dia estar dedicada às pessoas, porque é imensa gente que vem falar comigo e isso desgasta imenso, apesar de eu adorar, é uma coisa que me deixa mesmo sem energia e portanto muitas vezes são eventos do dia inteiro, portanto contabilizar isso tudo. Depois outra coisa que também se pode contabilizar é trabalho passivo não, dinheiro passivo, como eu costumo dizer, que é, imaginem que vocês têm um produto, seja cursos, seja e-books, são coisas que vocês fazem uma vez e que depois estão lá disponíveis online e à medida que as pessoas vão comprando, vocês estão a receber dinheiro sem fazer mais nada nesse momento, vocês já fizeram tudo, portanto essa é que é a parte do dinheiro passivo. Portanto, no fundo, essas foram as formas que eu tentei de perceber o que é que me dá mais dinheiro, o que é que eu devia investir mais, quantas coisas é que eu devia fazer por mês e no fundo, sempre que eu preciso, eu tenho isso apontado, que é, ok, este é um mês mais difícil, em que é que eu posso poupar? Né? Tenho sempre isso decidido e sempre muito bem alinhado e vou sempre fazendo, tenho um orçamento mensal, que é, se vocês não têm, acho que é das primeiras coisas a fazer, que é ter esta noção de em que é que nós gastamos mais dinheiro, o que é que podemos reduzir, quais são as despesas que eu não posso mesmo reduzir, não é? Porque há algumas despesas que não dá
há outras que dá, e por isso tentar ver isso para ajudar, porque uma das coisas que eu percebi neste processo é que nós temos muitas crenças em relação ao dinheiro. E o facto de nós vivemos numa sociedade consumista faz com que nós achemos que tudo é essencial. E depois nós habituamos a um nível de vida e não queremos descer. E às vezes é preciso perceber que não faz mal nenhum descer, porque vamos subir em muitas outras coisas. Claro que eu não estou a dizer a ninguém para ir viver para debaixo da ponte, mas há coisas que se calhar não fazem falta verdadeiramente. Então este processo de descoberta também me permitiu perceber o que é realmente importante. Já estou quase a acabar aqui. Portanto, eu tenho aqui uma frase, tenho aqui uma frase que é, no fundo, que também me fizeram esta pergunta, eu nunca me arrependi. Nunca, não houve um único dia. E acreditem que eu de facto passei por coisas muito difíceis. Eu passei por coisas que eu achei que eu não ia conseguir quase sobreviver, não é? Porque foi tudo junto, não é? Pensando bem, a questão do trabalho, a questão do emprego, a questão da minha avó, foi das coisas piores para mim, e sobretudo porque eu estava fraca, não é? Era difícil, foi muito difícil lidar com a minha mãe quando ela descobriu como queria separar. Foi a pessoa que disse que me fechava a porta e não me deixava entrar em casa, para vocês verem. Portanto, foi mesmo difícil, e eu digo sempre a qualquer pessoa que se eu conseguir ultrapassar isto, qualquer pessoa consegue. E este processo de descoberta, tanto a nível pessoal como profissional, por mais difícil que seja, e vai ser difícil, compensa sempre, porque o que nós descobrimos do outro lado é espetacular, espetacular. Portanto, eu todos os dias acordo super feliz, com vontade de saltar da cama, e não há um dia que eu me deite sem agradecer pelas coisas que fiz e pela coragem que tive, e claro, pelas pessoas como a Sofia, não é? Que foram absolutamente fundamentais neste processo, que sem elas eu não tinha conseguido. Portanto, no fundo o que aconteceu foi que, no fundo, esta parte profissional, que foi por onde eu comecei, permitiu-me estar alinhada comigo mesma também a nível pessoal. Portanto, eu escrevi mesmo assim, foi uma transformação gigante que começou pelo lado profissional, e hoje sinto-me completamente realizada e 100% alinhada com aquilo que defendo. Porque uma das coisas que eu percebi foi, eu nos últimos anos, por exemplo, até estava a ser muito sustentável com o planeta, não é? Esta questão do desperdício zero, etc. Mas era zero sustentável comigo mesma. Portanto, não faz sentido nenhum. Nós temos é que ser primeiro sustentáveis connosco e depois foi o resto, fazer o resto. Pus aqui um resumo muito pequenino, com 7 pontos, e depois posso-vos mandar isto se quiserem. Definir o plano de ação, seja em relação a por onde eu devo começar a perceber aquilo que gosto, seja por onde eu não quero ir, não é? Ou pela positiva ou pela negativa. Definir pequenas ações que nos levam em direção ao que nós já sabemos que queremos. É experimentar tudo o que pudermos, temos mesmo que experimentar para perceber. E eu nesta fase em que estive a tentar perceber, eu inclusive até cheguei a estar numa associação com a qual colaboro, ia para lá tirar finos e cafés e estive lá a trabalhar e foi ótimo, porque também me permitiu estar em contato com outras pessoas, estar distraída, e isso de alguma forma com a depressão também ajudou. Portanto, nunca fiz, nem tenho grande jeito para isso, mas desafiei-me e fui para perceber. Registar as despesas fixas, o orçamento mensal, percebermos quanto é que nós precisamos de ganhar para fazer face a essas despesas que temos. Ter poupanças e fazer, se vocês estão neste processo de busca da área profissional, poupem já ao máximo, façam alguns sacrifícios para depois terem esse pezinho meia. E depois o que eu já vos disse, não é? No fundo, saber o que é que nos dá mais dinheiro, quando nós já percebemos. Imaginem que vocês têm várias paixões. Se calhar começam pelaquela que vocês acham que vai ter mais retorno financeiro, ou pelo menos mais retorno mais rápido, por exemplo. E depois ter vários planos, B, C e D, não é? Para nos sentirmos mais confortáveis com o salto. Porque se alguma coisa correr mal, nós sabemos que temos ali um plano de backup. Eu acho que isso é o mais importante, sobretudo para pessoas que são como eu, que são um bocado viciadas em planos e têm muito medo do incerto. Eu tenho muito medo do arriscar e do incerto. E pronto. Ana, obrigado. Eu não sei se depois disto tudo alguém vai ter questões, porque eu acho que falaste tão bem de todo o processo e focaste realmente em pontos que eu própria, para mim foi interessantíssimo ouvir, porque já não te lembrava. Ouvir o relato, sim, ouvir o relato e 2 anos depois havia coisas que eu já não me lembrava de ter feito contigo, portanto acho que foste assim muito específica, então eu queria só dar a oportunidade, vá assim 7 minutos, se alguém quiser colocar uma questão ou fazer alguma partilha aqui à Ana para aproveitar.
Eu vou dizer o que digo sempre, ninguém saia daqui com algo assim entalado na garganta. Pois claro, Depois isso que faz muito diga, mal. ai pá, eu gostava de ter dito isto ou perguntado isto e não perguntei, não disse, não falei. Então, é agora ou nunca. Pronto, já cheguei atrasada, não é? Mas aquilo que eu ouvi foi inspirador. Obrigada. Porque, embora em áreas totalmente diferentes, identifico-me imenso com aquilo que tu passaste. Eu passei por uma separação há muito, muito recentemente e profissionalmente estou descontente. Quero mudar, tenho esse medo que tu falas e tenho vindo a arrastar. Não me foi diagnosticado nenhum burnout, mas sinto que todos os dias é-me difícil ir trabalhar. Como é que eu tenho ultrapassado isso? Eu vou fazer exercício antes de ir trabalhar, porque é isso que me faz saltar da cama. Nos dias em que eu não vou treinar, eu sinto, estou sempre a adiar o despertador, não me apetece vestir, não me apetece ir tomar banho, porque não me puxa. E sinto que neste momento o meu trabalho está desalinhado com os meus valores, claramente. E, ó Rita, aqui eu vou trazer aquilo que a Ana trouxe também, que é a importância de segurar dentro do limite, dentro daquilo que é ecológico para ti, sustentável para ti, de segurares esse trabalho, porque neste momento é ele que te apoia a estares aqui, neste workshop, certo. e a desenvolveres todo um projeto profissional em paralelo. Então é muito importante vermos esse trabalho como um potenciador de uma mudança na tua vida, estando sempre vigilante, como a Ana, como eu insisti com a Ana a determinado ponto, a essa questão, será que está a ser suportável, está a ser sustentável, está a ser ecológico, já estou a ficar mal, já está a ser demasiado, já estou a puxar demasiado a corda. E é muito importante estarmos bem dentro do possível num trabalho que não nos apaixona, sem cairmos no exagero de dar mais de 100%, porque o que acontece é que muitas de nós vivemos num excesso de perfeccionismo, numa exigência enorme, então nós queremos estar a 1000 nos trabalhos em que estamos, e eu acho que é importante nestas fases fazermos assim, recuarmos um pouco, ok, não vou dar 1000, vou dar 200, porque preciso manter este trabalho neste momento, mas preciso de me preservar também. O único risco aqui, e que aconteceu efetivamente, é as pessoas com quem trabalham, as minhas chefias inclusive, notam isso claramente. A minha entrega mudou, tem vindo a mudar totalmente. A Ana há bocado falou de prémios, e eu também senti esse tipo de motivação, de agradecimento, de promoção, mas é que não me apetece mais lutar para ter isso. Não é isso que me satisfaz. Eu fui aumentada há 2 meses. Como porquê é que tu não pensas em mudar de trabalho? Por exemplo, o que é que eu fiz? Este último trabalho onde eu estive, eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer, mas pelo menos já foi uma mudança, porque eu não consegui. Então, estar no outro era muito pior. Portanto, assim eu de alguma forma tive. Esta mudança permitiu-me continuar mais um bocadinho enquanto eu não descobria as minhas paixões e obviamente permitiu-me ganhar algum dinheiro que me permitiu pagar o coaching, etc. Pois, eu acho que este meu medo tem a ver com o facto de ser o meu primeiro emprego. Ainda estou no meu primeiro emprego há 7 anos. Ou seja, eu nunca experimentei outra coisa e acho que estou um bocado presa a isso. Pronto, está na hora, 7 anos é muito tempo. E repara, a Ana, quando falava nas experiências todas profissionais que ela já viveu, portanto, se há momento para fazer mudanças, e com isto eu não estou a incentivar ao salto e a mudanças radicais, mas se há momento melhor para se fazer mudanças é no início de uma vida profissional, porque tens a vida toda ainda para te reajustares, para reorientares a tua rota. Olha, eu posso dizer uma coisa, eu na primeira empresa onde estive, foi a vez em que tive mais, foi a empresa onde estive mais tempo, que acho que foram 5 anos, e era muito engraçado porque eu sentia as pessoas que entravam na empresa, a maior parte das pessoas e os meus amigos, as pessoas com quem me davam melhor, já estávamos há muitos anos na empresa,
Mas havia muita gente depois nos últimos tempos que entrava, estava um ano, saía, e eu pensava sempre assim, realmente estas pessoas não custa nada despedirem-se porque tiveram pouco tempo na empresa, não havia aquela ligação. O que custa, eu pensava assim, o que custa é a primeira vez. E a verdade é essa. Eu quando me despedi desse trabalho, porque havia uma ligação até bastante afetiva à empresa e acho que isso foi o mais difícil e também por ser o primeiro, a partir daí foi fácil. Agora, mesmo no yoga, eu posso dizer que eu trabalho um ano nos sítios. Ao fim de um ano estou a perceber que estou a ter ciclos. Dou aulas um ano, esta semana, amanhã, vai ser o meu último dia num sítio, num ginásio. Não custa nadinha agora, é sempre andar. Agora o primeiro é que é o pior. É o primeiro que custa muito. Pois. Há aqui também, há bocado falavas da tua mãe, que tenho também a questão dos meus pais, porque também me separei, quer dizer, comprei uma casa no ano passado, em junho, em julho deste ano estou a vendê-la e estamos a separar, ou melhor, estamos agora separados, depois é a minha questão profissional, os meus pais também não estão a encarar isto nada bem, ou seja, há esse também receio de o chocar. Não te preocupes com eles, como eu digo, é assim, imagina o teu último dia de vida. O que é que tu vais pensar? Vais pensar, preocupei-me com os meus pais, que eles são tão boas pessoas, e olhas para trás e o que é que tu fizeste na tua vida? Tens de te preocupar contigo mesmo, porque depois o que acontece é que eles vão ver que tu estás bem e estás feliz e vão agradecer. Mas só tu é que sabes o que é melhor para ti, eles não sabem. Eu compreendo, Rita, que seja duro. Acho que todos nós vimos lá está, de famílias, de gerações que viveram necessidades diferentes em relação ao trabalho e, portanto, têm um pouco mais de dificuldade de compreender estas nossas insatisfações. A carreira é nossas importante, mudanças. toda a aceitação social da tua profissão. Exato. Agora, o que eu me apercebi também com o meu processo de mudança é que cheguei, quando a minha mãe me viu mal, ela já estava por tudo. Ela só queria era que eu ficasse bem. Uhum. Portanto, eu sei que não foi o caso da Ana, mas o que eu chego, a conclusão a que eu chego é que eu hoje, enquanto mãe, para mim, o mais importante é que os meus filhos estejam bem, estejam felizes. Mais do que um estatuto, mais do que um casamento, é que eles estejam bem. E uma mãe vê quando o filho não está bem. A mãe é aquela pessoa que sabe logo, mesmo só ao telefone, pela voz, ela sabe que não estás bem. E não há mãe nenhuma que queira isso. Mãe, pai que queiram isso. Então, eu também entendo que por vezes fica fácil de nos escondermos nessa justificação de os meus pais não vão aceitar e, portanto, eu fico aqui na minha zona de conforto. São desculpas. São desculpas. Que nos apoia a ficar ali. Sim, eu percebo. Então, eu acho que é um misto das duas coisas. É um facto para a maior parte de nós, que os pais não compreendem estas transições e que não apoiam necessariamente estas transições, e é muitas vezes uma justificação que nós utilizamos para ficarmos ali na nossa zona de conforto, porque dá medo. E ainda hoje eu falava com uma cliente sobre isso e dizia-lhe, o problema é que nós não temos referências quando fazemos um caminho autoral, que é aquilo que eu chamo de um caminho como a Ana fez, ou de um caminho como eu estou a fazer e que estamos a fazer, que é à tua medida. Nós desenhamos o nosso trabalho. Eu não posso modelar a ninguém, não é? Eu não posso pegar naquela pessoa e vou fazer o que ela está a fazer ou o que ela fez para chegar onde ela chegou. É um trabalho autoral, és tu que vais dando o espaço, és tu que vais testando, és tu que vais colhendo os frutos das tuas escolhas, percebendo, olha, aqui errei, ou aqui não é bem por aqui que eu quero ir. Então, isso também nos traz muito mais responsabilidade. Requer muito mais o tal empoderamento que eu falo com vocês. É importante estarmos empoderadas para reconquistar um poder que é nosso, que é o desenhar o nosso próprio caminho. Sem esperar que haja alguém que vem dizer, olha, faz assim, vai por ali é que deve ser, olha, a tua felicidade está ali. Exatamente, trabalhar esse empoderamento que estavas a dizer, portanto, e que eu fui fazendo no fundo, com muitas ferramentas, e mesmo o yoga, o reiki, etc., ajudou muito isso. Isso permitiu-me estar mais forte, não é? De alguma forma, para depois ir para a frente com a minha decisão. Ou com as decisões, foram várias, não é? Uhum.
Ainda continuam a ser. Olá, boa noite. Sim, de alguma forma a Ana acaba por, digamos, abordar um bocadinho a pergunta que eu ia fazer. Obrigada pelo teu testemunho, Ana. Gostei muito de ouvir, principalmente na parte que eu também me revejo bastante, que eu lido muito mal com coisas incertas e por aí afora. E eu ia te perguntar, mas tu em parte já respondeste que para além do coaching, né, porque tu falaste que quando definiste os teus valores que te apercebeste que possivelmente muitas das pessoas que te rodeavam não partilhavam dos teus valores. Para além do coaching, o que é que ao fim e ao cabo o tal empoderamento que tu falas, onde é que o foste buscar? Ou seja, sei que falaste também na natureza, no yoga, falaste agora no Reiki, não sei se outras ferramentas, porque ao fim e ao cabo passaste por um conjunto de acontecimentos que também são muito fortes, não é? Portanto, de alguma forma, lá está, eu acho que começou mais ou menos tudo ali a partir de 2015, foi aí que eu comecei a fazer assim grandes mudanças. Portanto, fiz a formação de yoga, foi a formação de yoga que me permitiu estar aberta a mais coisas diferentes, porque eu até era muito cética em relação a tudo. Portanto, isso no fundo foi essa formação, mas quem diz essa formação diz outra qualquer, foi simplesmente uma porta de entrada. Uma outra Sofia que foi muito importante neste processo é a Sofia Castro Fernandes, que é uma amiga hoje em dia. Eu fiz vários cursos com ela, workshops e retiros, e ela é mesmo, para além de ser uma referência, eu gosto muito do que ela lê, gosto muito dela como pessoa, mas de facto isso foi-me ajudando aos pouquinhos a perceber quem era a verdadeira Ana, a perceber que eu tinha ali força, que tinha ali coisas para trabalhar, e depois eu estou sempre a ler, isto é uma coisa quase diária, estou sempre a ler coisas sobre desenvolvimento pessoal, sempre. Sejam livros, pronto, vou sempre lendo o que a Sofia partilha, não é? E a Sofia muitas vezes refere a outras pessoas e eu, deixa-me investigar esta, agora vai. Mais um bocadinho, portanto estou sempre, quase todos os dias eu acho que trabalho esse tipo de coisas. Seja a questão, por exemplo, das afirmações, eu sou uma pessoa, eu tinha neste processo, eu já sabia antes, mas eu tinha uma autoestima baixíssima. Tem muito a ver também com a educação que eu tive, e eu passei por uma adolescência muito difícil, com várias tentativas de suicídio, isso não falei aqui, e portanto eram coisas muito de trás que eu tive que trabalhar. E muitas destas ferramentas de desenvolvimento pessoal permitiram trabalhar isso. Eu hoje em dia também estou a fazer psicoterapia, mas isso eu decidi fazer já depois deste processo todo, porque eu ainda assim percebo que há coisas que no fundo há sempre coisas que nós temos que trabalhar, não é? Pronto. E eu de facto decidi que estou aqui nesta vida e quero fazer o melhor possível. O melhor, isto é, não é melhor que os outros, como é óbvio, não é? O melhor para mim, tornar-me a melhor pessoa que eu posso ser. E portanto, se eu descubro que tenho um medo, uma fragilidade, ok, vai trabalhar isto. Descubro que tenho ali uma coisa que está mal, ok, vou. Estás a perceber? Ou seja, no fundo é constantemente ver o que é que é preciso melhorar. Já agora, tipo, nesse processo, ao fim e ao cabo, acabaste por fazer um realinhamento muito centrado em ti. Sim. Sentiste que ao fim e ao cabo deixaste de ter tempo para, tipo, alguns amigos, ou seja, não, conseguiste nada. Conciliar? Consegui sempre. Aliás, esse é um grande problema, que é eu sempre fui focada nos outros. Ainda hoje. É uma coisa que eu tenho que trabalhar diariamente. Eu estou sempre preocupada com os outros, ou seja, qualquer pessoa é mais importante do que eu. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, é uma frase que eu repito todos os dias para mim, é: eu devo lealdade a uma pessoa, sou eu própria, mais ninguém. O resto vem a seguir, qualquer pessoa. E eu, na verdade, não tenho filhos, mas é como se tivesse, porque eu sou mãe de toda a gente. É os meus amigos, era o meu ex-marido, é toda a gente, agora é o meu namorado, enfim, é toda a gente. Aliás, pela própria, vocês viram pela história, o facto de eu não contar à minha mãe que me ia separar porque a minha avó faleceu, com quem é que eu estava preocupada? Era com a minha mãe, não era comigo, não é? Quando fiz isso de forma completamente errada, porque quando lhe contei, levei uma bofetada, não é? Ela não me disse obrigada por eu ter esperado, ainda foi pior. Portanto, e nunca deixei de ter tempo para os amigos. Aliás, eu percebi foi que na relação onde estava, deixei de ter liberdade, porque era, pronto, não vou estar aqui com pormenores, mas era uma coisa muito pouco saudável e eu era uma relação completamente fechada, e aí sim eu deixei de ser a verdadeira Ana, deixei de ter amigos, deixei de sair, e portanto quando voltei à minha essência,
voltei a ser a antiga Ana, que é a Ana adora estar com os amigos, adora sair, adora divertir-se e, portanto, aí, alinhado com o processo de desenvolvimento pessoal que eu estava a ter, eu saía e fazia tudo isso. Portanto, não, nunca senti... Aliás, uma coisa é complementar da outra, ainda hoje é. Eu não consigo uma coisa sem a outra. Eu preciso muito dos outros e preciso muito de estar sozinha. É quase como se fosse assim dois extremos. Obrigada. Eu vou querer encerrar aqui, porque já passámos aqui os 15 minutos. Eu queria apenas dizer que, primeiro agradecer à Ana por ter estado aqui e partilhar assim tão intensamente tantos detalhes importantes. Sim, pois porque eu partilhei aqui coisas que nunca partilhei com ninguém, não é? Pronto, mas isto obviamente é uma coisa fechada mas Pronto. obviamente que eu nunca partilhei estas coisas com mais ninguém, não é? Só as pessoas mais próximas é que sabem destes detalhes todos. Então, muito obrigada, Ana, por isso e por toda a vulnerabilidade, que eu acho que é muito importante. É o registro em que nós trabalhamos muito aqui no workshop e na academia, e eu acho que é importante nestes processos. Mas eu queria salientar aqui que este é o caminho da Ana. E o caminho da Ana está aqui para vos mostrar que é possível trilhar um caminho em nome da verdadeira pessoa que ela é. Então é para vos inspirar a fazer a mesma coisa no vosso caminho. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a Cristina fez aqui uma pergunta interessante, de que ferramentas é que a Ana utilizou neste processo de empoderamento. Existem milhentas ferramentas e todas nós vamos possivelmente recorrer a ferramentas diferentes, porque sentimos mais afinidade com determinadas ferramentas do que outras. Para mim, o que é central num processo de empoderamento é o autoconhecimento. Isso é a chave do empoderamento. Nós falamos muito do empoderamento da mulher e da emancipação da mulher. Para mim, e de todas as pesquisas que eu faço, mesmo em relação ao trabalho com propósito, a chave está no autoconhecimento. Ferramentas de autoconhecimento, milhentas. A Ana falou no Reiki, falou na meditação, falou no yoga, falou no coaching. Temos muitas mulheres que estão a ir buscar ou a ir resgatar o empoderamento ao sagrado feminino. Há outras mulheres que não sentem afinidade com isso, está tudo bem. As nossas ferramentas não têm que ser as mesmas. Cada uma de nós vai se autoconhecer à sua maneira. Umas vão gostar de ler mais, outras vão gostar de ver vídeos que vão fazer sentido para elas e vão-nos trazer insights. Então é muito importante, até neste caminho de autoconhecimento, nós sermos nós próprias a trilhar esse caminho. Portanto, a Ana trouxe algumas ideias, mas é importantíssimo vocês sentirem que ferramentas das que ela partilhou fazem sentido para vocês, experimentar, explorar, e outras que possivelmente não, vocês não sentem afinidade e está tudo bem, explorarem um bocadinho. Ok? Queridas, acho que nos podemos despedir. Olha, eu adorei esta tua frase, escrevi aqui. O autoconhecimento é a chave do empoderamento. É mesmo. Eu acho que é aí que nós resgatamos um poder que já temos, mas que não sabemos que temos. É quando começamos a descascar e a olhar para dentro e depois a enfrentar os desafios e a perceber, olha, sou capaz de sobreviver e eu até pensava que ia morrer com isto tudo e afinal... E é aí que nós... porque no fundo tudo o que está à nossa volta, e muitas vezes são as pessoas mais próximas, fazem-nos acreditar que nós não somos capazes. Esse é que é o problema. E às vezes uma pessoa questiona assim, porque nós nunca esperamos que as pessoas mais próximas nos façam este tipo de... Porque no fundo isto é mal que nos estão a fazer, não é? E portanto é muito difícil quando nós percebemos isso. Assim, caramba, as pessoas mais próximas é que são as pessoas que nos estão a pôr mais para baixo. E o reparar aqui que muitas vezes fazem-no, na maior parte das vezes fazem-no de forma totalmente inconsciente, Claro. porque elas próprias têm medo de... E isto tem muito a ver com as constelações sistémicas. Quando um muda de posição, os outros são obrigados a mudar de posição. Então, quando nós fazemos uma mudança, os outros que estão à nossa volta são obrigados a mudar. Isso é assustador para eles. Porque eles pensam, e agora o que é que vai ser de mim? Não é? Se a Ana mudar, se a Ana sair, se a Ana começar a dizer que não, como é que vai ser a minha relação? Como é que eu vou existir na vida dela? Qual vai ser o meu lugar na vida dela? Então as pessoas fazem-no por medo.
fazem mal, mas é um inconsciente, não é um dano colateral, porque elas próprias têm questões que têm que resolver. Então são projeções, são distorções. Queridas, vamos terminar, senão não vamos sair daqui. Exato. Ana, nós vemos na quinta-feira em Mafra. Sim. Queridas, nós vemos amanhã na academia, para quem puder estar na academia. Se não, vemos na quarta-feira para o direto do workshop. Vamos falar dos 2 módulos, ok? Das paixões e do diferencial. Engraçado que a Ana falou nestas 2 questões hoje aqui também. E relembrar só que quem se quer inscrever no próximo mês da academia, as inscrições são até quinta-feira, portanto têm que ser validadas até quinta-feira. E se houver alguém que queira aproveitar a última vaga, já nem estamos a publicitar em lado nenhum, a última Exato, vaga para o nosso retiro de quinta, sexta, sábado, domingo em Mafra, temos uma última vaga. Portanto, aqui fica o momento publicitário da noite. Exato. Deixa-me só dizer, pronto, agradecer, claro, outra vez, e que se às vezes se lembrarem de alguma dúvida, estejam completamente à vontade para mandarem um e-mail. Eu vou depois partilhar o e-mail da Ana lá na nossa plataforma para vocês poderem contactar, está bem? Então, queridas, é tudo por hoje. Vamos todas descansar. Um grande beijinho, uma boa noite. Beijinhos, obrigada e boa Obrigada noite. pela presença de todas.